Olá, eu sou o professor Marcelo Dias e o objetivo desse vídeo é abordar o conceito intuitivo de limite de uma função com uma variável. Para tanto, estou utilizando o software GeoGebra e no software eu digitei uma função g de x racional com numerador x² menos 5x menos 14 e denominador x à terceira mais x² menos 2x. Para efeito desse estudo, estou fixando o valor de x de menos 3 até menos 1,5. Para fazer o estudo dessa função, eu inseri um ponto A sobre a função, de coordenadas Azinho e G de Azinho, onde esse Azinho é proveniente de um controle deslizante que foi criado, com valores variando de menos 3 até menos 1,5. No momento, o ponto A tem como coordenadas menos 2,05 e menos 1,45. Como o ponto A pertence à função g, eu posso dizer que, para essa função g, um domínio de menos 2,05 fornece uma imagem de menos 1,45. Se eu modificar o valor de Azinho, eu tenho o seguinte: para um domínio de menos 2,5, eu tenho uma imagem de menos 1,09. A pergunta é: será que todos os valores de x que estão compreendidos entre menos 3 e menos 5 fornecerão para nós um ponto A na função? Ora, como nós estamos com o software, nós podemos fazer aí o Azinho variar para responder a essa questão. Observe que ocorreu um salto aqui, quando eu tenho Azinho valendo menos 2. Olha só, quando Azinho vale menos 2, o ponto A é indefinido. Por qual motivo esse ponto A é indefinido nessa função quando Azinho vale menos 2? Bom, se analisarmos o denominador dessa função, veremos que, quando x é menos 2, o denominador dessa função é 0. Isso é indicativo de que menos 2 não faz parte do domínio dessa função. Se eu olhar o numerador dessa função, o menos 2 também zera esse numerador. Então eu tenho 0 sobre 0. Ou seja, para essa função, menos 2 não faz parte do domínio e, além disso, faz com que essa função racional fique 0 sobre 0. Isso, no estudo dos limites, significa uma indeterminação. Muito bem. Nosso objetivo é fazer um estudo do conceito de limite de forma intuitiva. Pois bem, estudar o limite de uma função significa exatamente querer saber o que acontece com a imagem dessa função quando o x se aproxima de um ponto como este, que gera uma indefinição, ou seja, que gera uma indefinição de ponto A e que gera uma indeterminação na função, 0 sobre 0. Para fazer esse estudo, pessoal, o que nós podemos fazer? Podemos pensar o seguinte: olha, já sabemos que lá em menos 2 nós temos um problema na função. Então vamos marcar x valendo menos 2 como um problema na função. Eu quero estudar essa função quando x se aproxima de menos 2. Então, para fazer esse estudo, eu posso começar a estudar a função me aproximando de 2 pela esquerda ou me aproximando de menos 2, pela direita. Vamos começar com a aproximação de menos 2 pela esquerda. Então a pergunta é a seguinte, olha. Quando o valor de x se aproxima de menos 2 pelo lado esquerdo, o
o valor da imagem dessa função tende para quanto? Olha só, vamos lá, vamos nos aproximar de menos 2 pelo lado esquerdo e analisar a imagem da função. Observe que, quanto mais próximo de menos 2 chegamos pelo lado esquerdo, a imagem da função se aproxima de menos 1,5. Quando eu chego em 2, o que ocorre? Não tem imagem, claro. Por quê? Porque o 2 não faz parte do domínio. Então, quando eu me aproximo de menos 2 pela esquerda, a imagem se aproxima de menos 1,5. Vamos agora fazer o estudo do que acontece com a aproximação pela direita. Então, quando eu me aproximo de menos 2 pelo lado direito, observe qual vai ser os valores da imagem. Olha só, estou me aproximando de menos 2 pelo lado direito e a imagem está se aproximando de quem? A imagem está se aproximando também do menos 1,5. Quando eu chego em menos 2, o que acontece com a imagem? Ela não existe. Por quê? Porque o menos 2 não faz parte do domínio dessa função. Então, matematicamente, nós vamos dizer o seguinte: o limite desta função g de x, quando x se aproxima de menos 2, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, é menos 1,5. E escrevemos isto desta maneira. Limite da função, x ao quadrado menos 5x menos 14 sobre x à terceira mais x ao quadrado menos 2x, quando x se aproxima de menos 2, é igual a menos 1,5. Muito bem. Isso é uma ideia intuitiva de limite, pessoal. Observe que, para chegar nesse menos 1,5, nós fizemos uma aproximação da função, ou melhor, uma aproximação do menos 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. A pergunta é, chegamos nesse valor menos 1,5 porque estamos com o software em mãos, correto? E se nós não estivermos com o software em mãos, como é que nós chegaremos nesse valor de menos 1,5? Né? Para isso, nós fazemos um estudo algébrico dessa função. E para fazer o estudo algébrico dessa função e avaliar o limite dela, pessoal, nós precisamos conhecer algumas operações envolvendo números que nós dizemos que são infinitos, números que tendem ao infinito. Então, nos próximos slides ou nos próximos vídeos, nós apresentaremos algumas técnicas algébricas para chegar no valor do limite de uma função. E, para essas técnicas, eu deixo como tarefa para vocês estudarem as notações e as formas indeterminadas que estão na página 52, 53 e 54 do nosso livro básico, que tem o título de Cálculo Básico, Teoria e Exercícios, aquele da capinha roxa, ok? Então, para os próximos vídeos, é interessante que você já tenha feito a leitura dessas páginas, tá ok? Um abraço, até mais.